falamos de tudo que Jesus fez por nós, de toda a realidade do mistério pascal, e como nós fazemos parte do mistério pascal. Não é o que Jesus viveu, mas eu vivi tudo que ele viveu nele. Então vivemos toda essa realidade. E como que nós devemos tomar posse pela fé de tudo aquilo que nós temos em Cristo. Toda vitória que nós temos em Cristo, a gente toma posse pela fé. Você precisa tomar posse pelo ato de fé. Então agora nós vamos dar continuidade a essa ideia, mas eu gostaria de trabalhar com vocês de modo especial essa atitude de tomar posse daquilo que Deus nos dá. Uma coisa é você pedir a Deus algo que você, por algum motivo, pode ter dúvida se aquilo é da vontade de Deus para você ou não. Outra coisa é quando você pede a Deus aquilo que sabidamente é da vontade de Deus para a sua vida. Então, toda vitória sobre o mal que Jesus já conquistou para nós na cruz é da vontade de Deus. Nós oramos, então, num ato de fé de tomar posse. A oração se torna um ato de fé, de se apropriar de toda a graça que sabidamente é de Deus para nós. Então, nessa linha de raciocínio, eu gostaria de trabalhar com vocês 3 aspectos daquilo que temos que tomar posse pela oração. 3 aspectos. Trabalhando 3 palavras de Cristo na cruz. 3 palavras. A primeira palavra, a gente sabe que Jesus emitiu 7 palavras crucificado. A gente diz as 7 palavras de Cristo na cruz. Nós vamos trabalhar aqui apenas 3 nesse momento, nessa perspectiva da fé. A primeira palavra que eu gostaria de trabalhar com vocês é essa palavra que Jesus no alto da cruz disse: tenho sede. Santo Agostinho vai dizer que, na verdade, a sede de Jesus era sede de almas. Sede de almas. Sede da conversão. Sede de que tudo aquilo que ele estava fazendo se realizasse na vida das pessoas. Quando Jesus foi celebrar a última ceia com os apóstolos, lá no Evangelho de João, o relato diz assim, que Jesus disse a eles: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Desejei ardentemente. Então a sede aqui é a sede do coração de Cristo. A sede tem esse sentido na teologia bíblica, sobretudo no Novo Testamento, do ardente desejo por aquilo que é de Deus. O desejo do céu, por exemplo, no nosso caso. Nós precisamos desejar a vida da graça, desejar a cura que é de Deus para nós, desejar a conversão, desejar a intimidade divina, desejar caminhar na presença de Deus. O ardente desejo. E quando Jesus no alto da cruz disse: tenho sede, era a mais profunda sede, o mais profundo desejo do coração de Deus. De que tudo aquilo que ele estava realizando, a sua intenção, por que ele estava ali? Ele estava ali para alcançar toda essa vida nova para nós. E o ardente desejo de Jesus, que você realmente viva essa vida nova. Às vezes nós pensamos que nós queremos mais as coisas de Deus do que Deus quer nos dar aquilo que é dele para nós. Muito mais deseja Deus nos dar a salvação, a experiência real, concreta, aquilo que é o essencial da salvação, gente. Que é a conversão, que é a cura do coração, que é a vivência da vida nova, a vida no Espírito, a vida sobrenatural pela qual nós falamos aqui na pregação anterior, viver um amor verdadeiro, viver a fé, a esperança, abrir-se aos dons do Espírito Santo. Quer Deus te dar isso muito mais do que você quer pedir. Muito mais. Isso facilita muito a nossa oração. Isso faz a nossa oração basear em fundamentos sólidos, concretos.
Isso faz a nossa oração se basear em fundamentos que não oscilam. É quando a sua vida de oração não é construída sobre a areia, que qualquer vento faz a construção da oração cair. Quando a sua vida de oração se estabelece sobre essa rocha firme, ela não depende de sentimentos, ela não depende de emoções. Não! Você estabelece a sua vida de oração nesta base. Não, Deus quer me dar muito mais do que eu quero pedir. Deus quer a salvação, Deus quer me abençoar, Deus quer que eu me una a Ele. Então nós nunca podemos nós nunca podemos duvidar do desejo de Deus a nosso respeito. O desejo ardente de Deus de nos levantar, de nos ressuscitar, de nos dar uma vida nova, de fazer com que a gente viva essa vida que Deus quer, Deus deseja, e deseja ardentemente que a gente viva essa vida aqui unido a Ele. Nunca podemos duvidar do desejo de Deus, do ardente desejo de Deus. Né? Isso traz para nós uma realidade aqui de fé muito importante, porque quando a gente fala do desejo do coração, o desejo do coração de Deus, a gente acaba pensando também no desejo do coração do homem. São João da Cruz dizia assim: nega aos teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. Nega aos teus desejos, quer dizer, os desejos superficiais, o apetite sensível que a gente tem, né? A gente tem esse apetite desordenado pelo prazer, pelo gosto, pelas comodidades. Esses desejos, assim, o desejo que a gente sente pelos bens materiais, pelos bens temporais. Quando o nosso coração se prende demais nos bens que passam, a gente não consegue acessar o verdadeiro desejo do nosso coração. Que como dizia Santo Agostinho dizia assim: fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto até que te encontre. Então existe em nós um desejo profundo por Deus. E todos esses desejos que a gente vive aqui, do lado de fora da nossa existência, na parte superficial da nossa existência, esses desejos assim sensíveis que a gente tem, tudo isso são pequenos reflexos do verdadeiro desejo do nosso coração, do eu verdadeiro, não desse falso eu. Os nossos desejos aqui temporais, eles apontam para Deus. O dedo aponta a lua, mas o imbecil olha para o dedo e não para a lua. O dedo está apontando a lua. Toda essa sede sensível que a gente tem de felicidade, de prazer, de gozo, tudo isso aponta para um desejo mais profundo, que é o desejo de Deus. Por quê? Porque nós fomos feitos para Deus. Feitos. Quando Jesus disse, tenho sede, o soldado molhou uma esponja em vinagre e levou na boca de Jesus, aumentando ainda mais a sede dele. Porque isso simboliza muito para nós que, olha, o desejo fundamental da nossa vida, ele não é saciado quando a gente sai igual um louco procurando saciar todos os nossos desejos de prazer, todos os nossos desejos temporais. Quanto mais você tem, quanto mais você compra, quanto mais prazer carnal você tem, mais feliz você vai ser. Não, não mesmo. Quanto mais você põe o seu coração nesses desejos temporais, mais sede você tem. Nega os teus desejos e encontrarás o que deseja o teu coração. Há um verdadeiro desejo. Então, quando a gente fala da sede, a gente precisa desapegar.
É muito importante a gente buscar esse desapego das coisas. A gente precisa buscar na cruz de Cristo essa vitória sobre os apegos. Apego aos bens materiais, apego aos bens temporais apenas, apego à própria imagem, apego a prestígio, a poder, fama. A gente precisa desapegar. Não é que a gente não possa ter nenhum prazer nessa vida, mas o coração usa dos bens que passam, mas olhando para os bens que não passam. O coração usa daquilo que é lícito, que é saudável, os bens até prazerosos dessa vida, mas sem permitir que o coração se prenda. Nosso coração não pode estar preso a nada e a ninguém. Tudo aquilo que é apego nos afasta de Deus. Tudo. Todo apego nos afasta de Deus. Nós não somos proibidos de ter nada, nem de... Mas se a gente se apega ao que tem, isso nos afasta de Deus. A cruz, ela é um sinal de liberdade, gente. Ela nos deixa livres em relação a tudo e a todos. Livre. 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 Eu uso dos bens dessa terra, eu uso dos bens temporais desse mundo, mas estou livre deles. Meu coração não está preso a nada e, portanto, livre para fazer a vontade de Deus. Quanto mais apegado a gente está a alguma coisa, menos livre a gente está para fazer a vontade de Deus. Mas é preciso acessar essa sede que existe dentro de nós. Os santos foram pessoas que se tornaram santos porque a primeira coisa que aconteceu na vida deles foi entrar em contato com essa sede profunda do coração. É preciso ser capaz de perceber que nessas sedes do lado de fora, essas sedes que se dão aqui, na periferia da nossa existência, encontrar nelas, enxergar que por detrás delas existe uma sede mais profunda. Muito importante isso. Isso é uma cura. O desapego é uma cura. A gente precisa muito mesmo nos tempos de hoje praticar o desapego. Todos nós. Todos nós. Todos. Não importando a classe social, não importando a quantidade de riquezas materiais que uma pessoa tem. Nosso coração tem essa tendência de se apegar. E se afastar de Deus. Isso é um trabalho que todo mundo precisa fazer consigo mesmo. E aí, meus irmãos, tem uma segunda palavra que Jesus falou na cruz do Calvário. Jesus olhou ali para aqueles que o crucificavam, os fariseus que estavam ali embaixo, por exemplo, os sacerdotes. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é muito importante. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos higienizar o nosso coração das mágoas e dos ressentimentos. Isso é muito importante. Isso é muito fundamental. Você precisa usar deste dia de hoje para crucificar com Cristo todas as mágoas que possam existir no seu coração. Mágoa de filho, de filha, de marido, de esposa, de pai, de cunhado, de ex-amigos. Crucificar as mágoas. Olha, escute uma coisa. Um cristão não pode ter mágoa de ninguém. Não pode. Simples assim. Entende o que é simples? É. Tem uma música esses dias eu comentei aqui, uma música do Roberto Carlos. Eu sou de Cachoeiro, então tem que saber alguma coisa, né? O Roberto Carlos, ele diz assim: quando quero falar com Deus, eu apenas falo. Você lembra dessa música? Quando quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu só sei essa parte, que é a parte que importa. Sabe? Quando eu quero perdoar,
Eu apenas perdoo. Se você ficar preso nos sentimentos, muita coisa da vida espiritual precisa desse ato simples da fé. Se você for esperar ter o sentimento para perdoar, você não vai perdoar. Ou vai perdoar daqui a 40 anos. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero ficar com Deus, eu apenas fico. Quando eu quero fazer o que Deus me pede, eu apenas faço. Confiando nele. Precisa ter essa simplicidade de perdoar. Tem coisa que é simples. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu preciso perdoar, é simples assim. Sabe, eu entendo uma pessoa que não se converteu ainda, não conseguiu entender que ela tem que perdoar. E está muito ainda presa nessa dimensão sensível, e ela só faz quando ela tem gosto de fazer, ela só faz quando ela quer, ela só faz quando ela está completamente curada, e ela está assim ainda muito apegada às suas feridas, às suas sensações. Mas um cristão, nós cristãos, a gente precisa ser capaz de superar, de ir além disso. O cristão chega num ponto, ele tem que chegar nesse ponto da vida dele dizer, olha, Jesus disse que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, pronto. Não importa se é difícil, não importa se vai ser gostoso, se eu vou ter que passar por cima de emoções contraditórias que existem dentro de mim, tem que fazer, eu vou fazer. Jesus me pede para fazer isso? Pede. Então, olha, não importa o que eu tiver que fazer para fazer, eu vou fazer. Esse é o primeiro passo do perdão, gente. Sabe, eu não vou fazer uma pregação longa aqui de perdão, como se fosse um encontro querigmático. Hoje é a paixão de Cristo. Crucifique com Cristo a mágoa que você tem em alguma pessoa, pelo amor de Deus, simples assim. Se você tem mágoas, ou se você tem, assim, se você tem disfarces de mágoa no seu coração, crucifique esses disfarces de mágoa. Quando alguém diz, não, eu já perdoei, mas não perdoou, ele está se enganando. Perdoar é perdoar. Perdoar é perdoar. Sabe, quando a gente diz que perdoou, mas a gente ainda alimenta, a gente ainda cultiva dentro de nós a mágoa, o ressentimento. Né? Claro que a gente não manda nos afetos, né? Muitas vezes você perdoa uma pessoa, mas quando você encontra com a pessoa, você ainda sente um desconforto emocional. Mas isso não quer dizer que você não perdoou. Que você tem um desconforto emocional, é só você não se deixar guiar pelo desconforto emocional. É só você ter essa harmonia. Lembra que eu falei que Jesus ele veio para restaurar o pecado original? Ele deixou essa ferida, né, uma falta de harmonia entre o espírito e a matéria. As emoções dominam a pessoa. Em Cristo, a gente não se deixa dominar pelas emoções que são ruins. Você não manda nas emoções ruins. Nem sempre é inevitável. A emoção que você tem, você tem. Você não sabe por que você tem. Ela pode estar baseada numa ferida, num trauma, numa experiência ruim que você viveu. Mas se você se deixa levar pela emoção ruim, aí que está o pecado. Você já recebeu a vitória. Na cruz de Cristo, você recebeu, Jesus conquistou para você a graça de perdoar. Você pode perdoar se você quiser. Você pode. Ah, mas eu encontro que a pessoa sinta um desconforto. Passa por cima do desconforto. Passa por cima, supera. Não se deixe levar pelo desconforto. Ignora o sentimento. Até quando as pessoas vão ter essa fraqueza espiritual de todo sentimento que ela tem é motivo para ela deixar de fazer, para ela não fazer, para ela não ir, para ela não viver. E daí que você tem esse sentimento? A fortaleza é o que a gente falou do dom da fortaleza. A fortaleza nos dá essa força de não se deter diante de um dever, por exemplo. Um dever, perdoar é um dever do cristão. O cristão tem que perdoar. Jesus disse que a gente tinha que perdoar. Então a fortaleza, ela te dá aquela força de você não deixar de fazer o que você tem que fazer por causa de um sentimento, por exemplo. Ou seja, você tem força. Coragem. Tem que ter coragem para passar por cima de um sentimento, por exemplo. A mesma coisa que São Paulo falou, né?
do ressentimento. Ele disse, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Irai-vos, mas não pequeis. A ira é um sentimento, assim como o sentimento de mágoa. É uma emoção humana. Mas até aí não é pecado. Pecado é quando você deixa ela te controlar. Então tem muito mais a ver com o consentimento, o pecado, com o que você faz, com seus atos, com seu procedimento. Então crucifique, tome posse dessa graça que é perdoar. E quando você insiste no perdão, devagar, ou às vezes até numa graça especial que Deus dá, você se vê totalmente livre daquela emoção negativa. Às vezes tem emoções negativas que a gente tem em relação a pessoas que nos decepcionaram, pessoas que nos feriram, nos fizeram sofrer, que às vezes demora a passar. Mas se Deus está permitindo que aquela emoção demore a passar, é para o seu bem. É para que você tenha mérito, é para que você lute. É para que você seja santo. Tem muito mais mérito uma pessoa que consegue ter atos concretos de perdão. Atos concretos. Trata a pessoa bem, não evita a pessoa. Sabe, atos concretos. Apesar de ter uma emoção negativa, um desconforto, do que aquela que não tem desconforto nenhum e trata ela bem. O que você fez demais? Nada. Você não fez nada. Você fez o que qualquer um faria. Não precisa da graça de Cristo para fazer isso. Alguém te fez um mal. O tempo passou e curou aquilo ali. Já passou, já não me lembro mais. Eu trato essa pessoa bem. Isso é normal, qualquer pessoa faz isso. Não, o tempo passou, eu ainda sinto um desconforto emocional, mas essa pessoa não é capaz nem de perceber. Eu trato ela normal. Isso tem muito valor para Deus. Muito valor. Olha tudo que custou para Cristo. Lá do alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então veja, a gente tem que saber bem o que precisa ser crucificado com Jesus. Como a parte que eu li para vocês, né? Romanos 6. Fomos sepultados com Cristo. Fomos crucificados com Ele. Então a gente precisa levar para a cruz de Cristo pela fé esse lado nosso de mágoa, de rancor, de ressentimento, de pessoas que nós não perdoamos, de ficar ainda vivendo uma vida nova, uma pessoa que ainda se deixa levar pelas afinidades, pelas simpatias apenas. É uma pessoa, isso é um comportamento ainda muito, muito imaturo. Isso é um comportamento do homem carnal. Não é o comportamento do homem espiritual. São Paulo falou do homem carnal, do homem psíquico e do homem espiritual. Diz que o homem espiritual vê tudo, vê como as coisas são, se comporta de uma maneira diferente. A gente não pode, a gente tem que ter um comportamento diferente. É assim que nós vamos mostrar que nós somos cristãos. Tudo isso tem a ver com o dia de hoje, porque a gente tem que levar para a cruz esse lado nosso, que faz a gente viver ainda como todo mundo vive. Quando Jesus mandou amar os inimigos, ele disse, olha, se você ama só quem te ama, o que você está fazendo de diferente? Os pagãos também fazem isso. Como que dizendo, olha, a graça que eu vou te dar vai te possibilitar fazer coisas que as pessoas que não têm a graça não vão fazer. E aí Jesus disse uma terceira palavra que é importante para nós também. É muito importante essa palavra, gente. Muito importante para nós. Lembra, a gente tem que parar de olhar para o mistério pascal de Cristo como se fosse uma coisa que dissesse respeito só a Ele. Tudo aquilo que diz respeito a Cristo diz respeito a você. Aquilo que é de Cristo é mais nosso do que aquilo que é nosso mesmo. Nicolau Cavazilhas. Então, tudo aquilo que Jesus viveu na cruz diz respeito a você. Não é uma coisa, ele viveu. Não, diz respeito a mim. E isso aqui, essa palavra de Cristo na cruz, a gente precisa encarnar isso. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani.
que venha dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me desamparaste? Essa é uma palavra que traz à tona toda essa realidade das feridas psicológicas que existem em nós. Meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Muitas feridas emocionais que as pessoas vivem, as feridas na psique humana. Muitas dessas feridas estão relacionadas a esses sentimentos negativos que nós internalizamos em algum momento da nossa vida. Às vezes, nas experiências dolorosas que vivemos em casa, na maneira como fomos educados, o tipo de relação que tivemos com os nossos pais. E a gente internaliza muitas emoções negativas. Parece que ficam ali como marcas na nossa psique, moldando a nossa forma de agir, de reagir. Quantas pessoas se sentem inúteis, trazem consigo esses sentimentos, sabe? Quantas pessoas se sentem abandonadas como Jesus? Meu Deus, por que me abandonastes? Muitas pessoas trazem essa experiência dentro do coração, de se sentirem abandonadas, de se sentirem reprovadas. Muitas pessoas trazem uma experiência afetiva de se sentirem insignificantes. A experiência de desvalor. Tem muita gente que não sente o próprio valor, sempre se sentiu desvalorizado. Muita gente que sente solidão, né? Porque a solidão tem a ver com isso, né? Essa sensação, quando uma pessoa tem a sensação de não ser importante para ninguém, isso é solidão. Por isso uma pessoa pode sentir solidão mesmo em meio a uma família numerosa, por exemplo. Se você não se sente aceito, amado, se você não se sente importante para ninguém, você está sozinho. Jesus se sentiu sozinho na cruz do Calvário. Jesus talvez tenha feito essa experiência de se sentir insignificante, abandonado, sem valor. Então, se ele viveu essa experiência significa que nós já temos a cura pela fé. De todos esses sentimentos que nos prendem, que nos amarram, que nos acorrentam. São emoções humanas que nos afastam de Deus, que nos impedem de viver a santidade. Uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que duvida do seu próprio valor, uma pessoa que se sente rejeitada. Gente, humanamente, sem querer cometer um erro teológico, talvez tenha sido essa a experiência que Jesus fez na cruz quando disse: meu Deus, por que me abandonastes? Quem pode dizer com segurança que, humanamente falando, Jesus não experimentou essa emoção de se sentir rejeitado pelo seu Pai? Meu Deus, por que me abandonastes? Quantas vezes nos sentimos assim? Quantas pessoas já adultas trazem da sua história de vida, essa experiência muito gravada ainda no inconsciente, de não se sentir amado, de não se sentir desejado por ninguém. Quantas pessoas não foram assim confirmadas no seu valor? Muitos psicólogos dizem que a criança ou adolescente ela tem que ser confirmada no seu valor. O valor da pessoa não muda. Todo mundo tem valor. Todo mundo tem um valor infinito. Mas a pessoa ela pode se perder do seu valor. Se desconectar do seu valor. E isso também é o que eu disse na pregação passada, quando você está fora da casinha. É uma espécie de loucura. É uma espécie de loucura. A falta de fé. Porque uma pessoa que está desconectada do seu valor pessoal, da sua dignidade, isso traz um defeito para a fé. Porque acreditar no seu próprio valor pessoal, na sua dignidade, à luz do amor de Deus, à luz de Jesus, é um elemento importante da fé. É uma questão de fé.
Eu acredito no meu valor porque eu recebi a graça santificante, porque Jesus morreu por mim. Quando uma pessoa, por causa das feridas emocionais, das experiências dolorosas que ela fez, ela sofre uma espécie de desconexão da sua verdade mais profunda, da sua dignidade, do seu valor como ser humano, como homem, como mulher, ele está fora da casinha. Ele se perdeu não só de Deus, mas se perdeu dele mesmo. Quando você se perde de você mesmo, da sua identidade verdadeira, da sua identidade de filho, de amado, de escolhido. Isso é um elemento da sua identidade. Isso não muda. Não importa se você não consegue sentir. Não é o seu sentimento que faz ser verdade ou ser mentira. A verdade é a verdade. A natureza das coisas não muda. Aquilo que é e vai continuar sendo. Quando a gente fala da natureza das coisas, aquilo que faz as coisas serem o que são. Então, quando a gente fala de uma pessoa que, olha, você precisa acreditar no próprio valor, na própria dignidade, essa experiência, né? Eu tenho valor, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou amado do jeito que eu sou, cheio de misérias, mas eu sou amado. Isso é uma coisa da sua identidade, tem a ver com você se encontrar com você. Quando você se encontra com você mesmo, você se encontra com a sua miséria. Você se encontra com os seus defeitos. Mas como você se encontra com Deus também, você descobre que os seus defeitos, suas fraquezas, não alteram a sua identidade de filho, de filha. Quem você é. Sabe? E olhar Jesus na cruz dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Nos faz pensar em tantas pessoas que estão fora da casinha. Que vivem a vida assim, sem amor, sem se sentirem amadas, sem se sentirem escolhidas. Que vivem a vida assim, em total solidão, porque não se sentem importantes para ninguém. Nos faz pensar em quantas pessoas que vivem essa vida se sentindo reprovadas, com aquela sensação de insuficiência, o deficiente, o insuficiente. Sim, no sentido de falta alguma coisa. Já viu aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro com o seu comportamento, tentando provar o seu valor? Elas estão querendo sempre passar a impressão de que são boas, ou são muito inteligentes, ou são isso, são aquilo, porque isso denota a carência da pessoa. Mas tudo isso é uma desconexão com a própria verdade. Uma desconexão. Quando um cristão faz uma experiência genuína com Cristo, genuína, verdadeira, profunda, muitas vezes ela recebe uma cura profunda dessas imaturidades e dessas doenças da alma. Muitas vezes até sem terapia, muitas vezes isso acontece. Claro que em outros casos a pessoa precisa também de ajuda profissional, de um bom terapeuta, às vezes até de um psiquiatra, com certeza. Mas é parte do processo. Quando você se encontra com Deus, você se encontra com a sua verdade. E quando você se encontra com a sua verdade, essas coisas vão caindo por terra. Uma pessoa que se encontra com Deus e ao se encontrar com Deus se encontra com a sua verdade, é incompatível ela ter baixa autoestima. Simples assim, é incompatível. Incompatível. Não tem como a luz e a escuridão estar no mesmo ambiente. Se acende a luz, acaba a escuridão. Não tem como. É incompatível. Não tem como olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. Uma coisa anula a outra. Quando você, em Deus, a luz de Deus, Jesus é o espelho da verdade. Ao se encontrar com Jesus, você se encontra com a sua verdade. Quando em Deus você se encontra com a sua verdade, muito do que é ansiedade na nossa vida é pelo menos mitigado. Muito do que é depressão na nossa vida é enfraquecido, pelo menos diminuído. Muito do que é baixa autoestima é diminuído. Muito do que é essa sensação de desvalor, de rejeição, de complexo de inferioridade é diminuído. Muito do que é
práticas de perfeccionismo, sabe a pessoa? Aquele perfeccionismo, quase como toque, por exemplo, isso vai sendo diminuído. O pecado deixou a gente fora da casinha. E é muito importante nós olharmos para Cristo, dando grito na cruz: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Ele teve que viver tudo isso para que nós entendêssemos que nós temos a cura de todas essas doenças psicológicas. Jesus alcançou na cruz, sobretudo por esta palavra, por esta experiência de abandono, a cura de todas as doenças psicológicas. Isso é uma questão de fé. Isso não dispensa uma luta humana, né? Um trabalho psicológico para vencer as dificuldades humanas, quando é preciso. Mas é preciso também caminhar na fé. Você percebe isso? Se você sente que você é uma pessoa assim, que tem muito ainda, pelo menos uma forma ainda muito viva, quem não tem, né? Quem não tem? Mas eu digo assim, às vezes a pessoa ainda está numa fase onde essas feridas ainda são muito vivas. E elas ainda moldam muito o comportamento da pessoa. Né? Quando a pessoa desenvolve... A gente tem as feridas e a gente vai desenvolvendo mecanismos de defesa. Mecanismos comportamentais para lidar com a ferida. Assim, isso é básico, assim, não precisa ser um grande psicólogo para saber disso. Isso é comportamento humano. Né? Comportamento humano. Todo mundo sabe que uma pessoa que se sente, que tem muito complexo de inferioridade, ela muitas vezes age de determinada maneira, às vezes toma um caminho de muita agressividade, às vezes toma um caminho até de depressão. Vários caminhos podem ser tomados a partir de uma mesma ferida que a pessoa tem. Então, quando uma pessoa ainda tem essas feridas de um modo muito vivo, elas ainda ditam muito o comportamento da pessoa. Ainda é um comportamento muito reacional. Entendeu? Então, a gente precisa buscar a cura dessas feridas. Buscar a cura dessas feridas na cruz de Cristo. No grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? É um conforto, né? Você saber que Jesus se sentiu abandonado. É um conforto, e saber que ele se sentiu abandonado exatamente para dizer para você: olha, eu me senti abandonado, exatamente para que você não precise se sentir mais assim. Ele venceu isso. Quando ele ressuscitou, tudo isso foi vencido. Ou seja, você já venceu isso. Você tem alguma coisa disso? Você já venceu. Talvez você tenha que lutar para tomar posse, né? Lutar. Tem que lutar para tomar posse. Vai demandar uma luta. Você já tem. Corre atrás, já é seu. Já é seu. Ele sofreu isso na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas ao ressuscitar, ele venceu. Então, se ele venceu, significa que você venceu. Você venceu. Nele. Por Cristo. Com Cristo. Em Cristo. É muito importante nós nos preocuparmos em buscar a cura das feridas emocionais. Muito importante. Porque as feridas emocionais, elas não são tudo. Tem gente que também assim, acha que é tudo na vida. Mas elas são importantes, porque as feridas emocionais se relacionam com essa dificuldade de nós vivermos um amor altruísta. De nós vivermos um amor no sentido verdadeiro. Quando você tem muitas dores interiores, você fica muito egoísta. Você tem uma tendência de ficar preso nas suas dores. Eu sempre digo, quem tem dor de dente não consegue pensar em mais ninguém, só em si mesmo. No máximo no dentista. Né? Quando você tem uma dor, você fica muito ensimesmado. E você sofre essa dificuldade de viver aquilo que é próprio do amor. O que é próprio do amor? Sair de si. Não se importar com você e se importar com o outro. Não se colocar no centro
ao colocar o outro no centro. Você entende isso? Colocar o outro no centro, não dá para colocar o outro no centro e você ao mesmo tempo. Ou é um ou outro. Entendeu? Então as feridas emocionais, elas mitigam essa capacidade, aquilo que é próprio do amor. É próprio do amor sair de si. É próprio do amor se esquecer de si mesmo. É próprio do amor, um amor desinteressado, mas as feridas, como aquele texto atribuído a São Francisco, que a gente sabe que não foi ele, né, que fez, mas atribuído a ele, Senhor, que eu não procure, como é que é? Amar, mas ser amado, né? Não ser amado, eu procure mais amar do que ser amado. Consolar do que ser consolado, né? Compreender do que ser compreendido. Você já viu o ferido? Desculpa usar esse termo agora, mas a gente precisa dar uma enfeitada para a gente entender. Você já viu o feridinho? O feridinho é sempre assim, é ele que precisa ser consolado, é ele que precisa ser amado, ele não precisa amar, ele não precisa consolar. A vida gira em torno dele, é só ele que existe, mais ninguém. Toda pessoa muito ferida é assim. É mentira que estou falando? Não é mentira, por Deus do céu. Quando a gente tem que lidar com pessoas melindrosas, feridas, muito machucadas, pessoas que foram muito rejeitadas, um período, pelo menos um grande período, é difícil lidar com essas pessoas. As pessoas estão ali, a ferida colabora para que ela fique vivendo dessa maneira, né? Como o mundo gira em torno dela. A gente já é assim por natureza, gente. A gente já tem isso como uma ferida do pecado emocional, do pecado original, e depois a gente passa um monte de feridas dentro de casa, com o pai que abandonou, com pessoas que experimentaram rejeição, abandono, desamparo, aí aguça. Assim, a ferida fica visível, né? Já é próprio, já é próprio, a nossa natureza já tem essa tendência. Então as feridas fazem a gente ficar desse jeito. O ferido não se preocupa em amar, ele se preocupa em ser amado. Ele não se preocupa em consolar, ele quer ser consolado. Ele é o coitadinho, né? E aí a pessoa fica levada pela ferida. E aqui eu não estou falando que é doloso, que a pessoa é horrorosa, que a pessoa é mau caráter por causa disso. Eu não estou dizendo isso. Mas por conta da ferida, isso é doença. Você entende que isso é doença? Isso é doença. Isso é doença. As feridas emocionais nos tornam pessoas doentes. Com extrema dificuldade de altruísmo. Essa palavra que as pessoas adoram, né? Que é altruísmo, é a caridade. De viver a caridade, o amor sobrenatural da caridade. Por isso é tão importante a gente buscar a cura das feridas, não por causa delas. O desejo de ser curado emocionalmente precisa ser um desejo que está subordinado ao desejo de amar. Quando uma pessoa, o único desejo dela é ser curado de suas feridas apenas para não sofrer, primeiro, é mais difícil ser curado assim. Mais difícil. E não é cristão. O verdadeiro cristianismo é eu quero ser curado porque eu quero amar. Eu quero amar. E eu quero ser curado porque essa ferida aqui está me atrapalhando. Então a cura da ferida em si não é a finalidade, é apenas meio. Aí sim, quando a gente vai a Jesus buscando a cura das nossas feridas com essa pureza de intenção, dá certo. Mesmo que você faça uma caminhada solo, digo, sem ter alguém que vai rezar por você, fazer oração de cura interior, se você vai com essa pureza de intenção. Às vezes a dificuldade é você descobrir as feridas. Por isso que às vezes uma terapia ajuda muito nesse sentido. Quando você tem, por exemplo, um psicólogo, um profissional que vai te fazer enxergar essas feridas e como essas feridas têm atrapalhado a sua vida, atrapalhado o seu caminho de amar, de ser santo, iluminado pela ajuda de um profissional, você vai poder levar tudo isso para a oração.
Fora o auxílio em si da terapia, mas levar para a oração. Entende? Levar para a oração, com pureza de intenção. O segredo da cura das feridas emocionais é a pureza de intenção. Na minha modesta opinião. Eu atendo as pessoas, atendo nesse campo da oração de cura interior há mais de 20 anos. E eu cheguei nessa conclusão. As pessoas que têm uma pureza de intenção, que querem ser curadas porque querem amar, e não apenas querem a cura para parar de sofrer, essas são as pessoas que são mais profundamente curadas. Aquelas que querem amar. Não, eu quero amar. E essa ferida aqui ela faz eu ser egoísta. É por isso que eu quero ser curado dela. Não apenas para parar de sofrer. Essas são as que são curadas. Profundamente, pelo menos. Tem uma cura mais pujante. Meu Deus, por que me abandonastes? Então nós trabalhamos aqui essas 3 palavras de Cristo na cruz. Tem as outras, né? Podia ter trabalhado as 7, né? Mas tem as outras palavras. Mas eu fiquei... Ontem eu pensei muito nessa palavra, assim, na minha adoração, essa palavra veio muito no meu coração. E pensando muito nela, né? Pensando, puxa vida, quantas pessoas feridas, quantas pessoas, assim, melindrosas, né? Com essas feridas emocionais que atrapalham tanto a vida delas. E a gente olha para Jesus, que sofreu por isso, e a gente pensa, puxa vida, elas já receberam essa cura. Elas já receberam. Só tem que ir buscar. Só tem que buscar. É por isso que os mestres espirituais e muitos santos da igreja, até doutores, como Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, insistiu muito na necessidade do autoconhecimento. Né? A Santa Teresa não usa a terminologia de cura interior. Ela fala que é necessário ter um profundo conhecimento de si mesmo. É muito importante. É muito importante, mas tudo precisa estar subordinado ao desejo de amar. Eu quero amar. Nossa vocação é o amor, gente. Eu quero amar. Quero amar. Quero amar. Mas nós já temos essa cura. Busquemos essa cura. Busquemos a libertação de nossos melindres, de nossos complexos, de nossas baixas autoestima. Busquemos a cura. Sabe, a gente não percebe. A gente fica só no nível do psicológico. A gente precisa entender que tudo aquilo que está no nível do psicológico tem um nível espiritual daquilo. São vários níveis. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que tem baixa autoestima, a gente às vezes analisa a baixa autoestima apenas nessa camada aqui psicológica. Mas existe uma outra camada, que é a camada espiritual. A baixa autoestima, ela é uma coisa que espiritualmente ela é muito nociva, porque ela faz com que você duvide de você mesmo e se feche à graça de Deus. Por exemplo, pessoas que têm baixa autoestima, elas têm dificuldade de acreditar que elas podem ser canais de Deus na vida de outras pessoas. Elas acham que não é para elas, elas duvidam delas mesmas. Quando você duvida do seu valor, o seu trabalho fica comprometido. A sua vocação pode ficar comprometida. Você não consegue fazer aquilo que Deus pede para você fazer porque você não se acha capaz, porque você acha que você não tem valor, porque você acha que outras pessoas são melhores para aquilo. Né? Quando Deus foi chamar Moisés, né, para Moisés ir lá libertar o povo, Moisés foi dando uma série de desculpas. Né? Não sei o quê. Eu sou gago. E todas as desculpas que Moisés ia dando, Deus ia colocando uma solução. Quando ele falou, mas eu sou gago. Não, então leva Arão com você, que é seu irmão. Leva Arão.
Então Deus foi, né? Não, Senhor, manda outro no meu lugar. Moisés parecia que tinha um pouquinho de baixa autoestima, né? Os exegetas dizem que ele era melancólico por natureza. Né? Melancólico tem uma tendência, né, ao pessimismo, né, a essa coisa. Talvez seja isso. Mas quer dizer, veja como compromete. Compromete. Então, tudo tem um desdobramento espiritual na nossa vida. Uma pessoa perfeccionista, ela inventa um monte de coisa que não existe, um monte de condição que não existe. Ah, tem que ser assim, tem que estar tudo certo. Se o quadro estiver fora do lugar, a pessoa não, a coisa só vai dar certo se tiver assim, 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 assim. Tem que ser tudo perfeito. E uma pessoa dessa, ela não consegue confiar em Deus. Ela acha que... Ela não consegue confiar em Deus. Ela acha que depende muito mais dela do que de Deus. Está percebendo a coisa? Quer dizer, é uma pessoa que tem apelo perfeccionismo, que é psicológico. Ferida psicológica. Não tem a ver com questões espirituais. É psicológico. Mas por causa dessa ferida psicológica, ela acaba adotando um comportamento de ficar colocando condições inexistentes, condições falsas, condições que não existem, só existem na cabeça dela. Só existe na cabeça dela que para Deus fazer alguma coisa tem que estar assim, assado. Quem é que põe limite em Deus? Quem é que pode colocar medida no amor de Deus? Tenta colocar medida no amor de Deus. Nem teu pecado põe medida no amor de Deus. Nem teu pecado consegue frear a fúria do amor de Deus. Um amor furioso que não se rende nem aos nossos pecados. Quem pode colocar medida? Nele você não põe, mas é que você põe em você. E como Deus respeita você, você está se colocando esse limite. Colocando um monte de condições que não existem. Né? Então veja, as feridas emocionais, elas vão ter um desdobramento no nosso modo de relacionar com Deus. Imagina uma pessoa que tem uma ferida com o pai. Ah, o pai abandonou, o pai foi muito castigador, o pai foi severo, uma pessoa que não se sente amada pelo pai, tem muitos traumas. Uma pessoa, já pensou, a gente sabe que existe, que eu vou falar aqui. Há crianças que foram abusadas sexualmente pelo pai, é uma coisa terrível de falar, mas isso existe. De vez em quando a gente vê notícia aí na televisão, não existe isso. Aí essa pessoa vai para a igreja, uma pessoa toda traumatizada com o pai. Ela chega na igreja e diz assim, tenha calma, Deus é pai. Deus é pai? Meu Deus, então eu não vou querer relacionar com Deus. Porque se Deus é pai, o meu pai abusou sexualmente de mim. Então, quer dizer, a pessoa, aquela ferida emocional, vai ter um desdobramento espiritual. Ela vai projetar a imagem que ela tem do pai terreno no pai do céu. Pode acontecer. Não é que todo mundo faz isso, não. Não é matemática. Essas coisas psicológicas, tem muitos fatores que interferem. Mas isso pode acontecer e não é tão incomum de acontecer. Você está entendendo por que a gente precisa buscar a cura das feridas emocionais? E de alguma maneira essa palavra de Jesus, ela meio que revela a raiz de todas as feridas emocionais na vida de uma pessoa. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Peçamos ao Senhor, então, a cura. A cura pela cruz, a cura pelo sangue de Jesus. De todas as nossas feridas emocionais. Eu te convido para nós encerrarmos esse nosso dia de preparação para a celebração da paixão e morte de Jesus. Eu te convido a fechar os seus olhos e pedirmos ao Senhor a cura de nossas feridas. Qual que é o segredo? Desejar amar. Então diga a Jesus agora que você deseja amar. Peça a Jesus agora, faça uma oração aí no seu lugar, pedindo a Jesus a cura de todas as feridas emocionais que te atrapalham a viver a sua vocação de amar. Quantas vezes uma pessoa não consegue confiar em Deus?
porque ela tem feridas profundas de insegurança, por causa da forma como ela foi criada, por causa da forma como ela foi educada na sua família. Então ela desenvolveu assim uma sensação de insegurança. E aí depois ela não consegue se lançar nas mãos de Deus. Peçamos ao Senhor. Peça ao Senhor agora para curar todas as feridas de insegurança que te impedem de confiar. Todas as feridas de rejeição, de abandono, que te impedem de se lançar, de amar, que te prendem no egoísmo. Peçamos ao Senhor, cura-nos, Senhor. Hoje não é o dia, Senhor, de fazermos aquelas orações longas e carismáticas, assim, demoradas de cura interior. Não, hoje é o dia de acreditarmos no poder da sua cruz, de nos curar dessas doenças da alma. As doenças emocionais são doenças da alma, desordens da alma. Mas nessa dimensão da psique, né? Essa dimensão sensível da alma, das faculdades sensíveis da alma. Cura, Jesus. Cura todas as feridas que nos afundaram no egoísmo. Cura todas as feridas que nos afundaram na insegurança, na incapacidade de confiar, na capacidade de viver o espírito de fé. Cura, Jesus. Faz de nós pessoas melhores. Faz de nós pessoas melhores. Nós te pedimos essa graça, Jesus. Curai-nos. Curai-nos, Jesus. Eu te peço hoje, curai toda insegurança, advinda dos relacionamentos da nossa história. Curai todas as feridas de rejeição. Curai, Senhor, todas as feridas de abandono, de desamparo na nossa vida. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura aquilo que tem nos impedido de amar. Cura aquilo que tem nos impedido de confiar cegamente em Ti. Aquilo que tem nos impedido de não ficar desesperados, dominados pelas preocupações da vida. Aquele que confia profundamente em Deus não é dominado pelas preocupações. Até pode tê-las, mas não é dominado por elas. Cura, Senhor, toda ferida de abandono que faz com que, uma vez que nos sintamos abandonados, sem valor, não consigamos nos relacionar contigo, não consigamos experimentar o seu amor na nossa vida. Diga para Jesus, Senhor, eu preciso experimentar o seu amor na minha vida. Quais feridas, por favor, cura as feridas que têm me impedido de experimentar o seu amor na minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos, te bendizemos, te glorificamos neste dia de hoje. Glórias a ti, Senhor. Amém.